volta ao vivo com o tema Jornada Dupla. Tirando as olheiras, o cansaço, a correria, a falta de tempo, a rotina sobrecarregada e prazos a cumprir. Gente, ó, tá tudo certo, tudo bem. Tem uma galera pilhada e guerreira que consegue levar a vida assim. E este é o nosso bate-papo de hoje, Jornada Dupla. Participe, comente pelo Twitter, Facebook ou telefone, hein? Bora lá então seguir para essa conversa. É assim, gente, tem olheira, tem o cansaço, a dificuldade, né? Mas acaba aprendendo a lidar um pouco com isso, né, diretamente. O que tipo de interpretação vocês fazem quando a gente pensa nesse mercado de trabalho, onde temos mais profissionais, cada vez mais adotando essa prática, assim, em determinadas áreas? Hoje em dia a gente não pode falar muito em determinadas áreas porque uma crise econômica alavanca jornadas duplas, né? Então já temos um cenário aí mais extenso. Mais generalizado. Então a questão é que eu havia falado antes mesmo, é a questão de você conseguir se adaptar, entendeu? Tentar não se esgotar muito para não ficar com muita olheira, já que vai ficar, vão tentar ficar com pouca. Né? E conseguir sorrir numa boa. Conseguir sorrir, não ficar estressado, não chegar, passou o dia inteiro de estresse dentro de trabalho e chega na sala de aula, dá uma resposta para o aluno que não está entendendo nada, que ele estava só fazendo uma pergunta. Né? Então, realmente Eu acho que na minha área, na área acadêmica, o professor sempre trabalhou muito, porque a gente vive num país que, infelizmente, a educação ainda não tem uma remuneração adequada, né? Então, é muito difícil você ter um professor que trabalha um turno só, ou que é só professor numa escola. É impossível, porque realmente a remuneração é muito baixa. Então, ele tem que ter, no mínimo, 2 ou 3 jornadas de trabalho. Então, ele começa o dia cedo e toca o barco o dia inteiro para, no final do mês, conseguir até ter um meio de sobrevivência dele ali, né? Então, eu acho que não é muita opção, não. Ele bem colocou isso logo no início do programa, né? Assim, que é um pouco disso, né? Para conseguir ter o salário digno ali, né? No final do mês. E para você, assim, o que está acontecendo? Eu vejo muitas pessoas procurando esse mercado do artesanato, das festas personalizadas, como uma alternativa. Uma alternativa de dinheiro, uma alternativa de trabalhar em casa, de acompanhar os filhos mais de perto. Mas, como não existe a segurança ainda, estou entrando nesse mercado, permanecem naquele emprego durante o dia e fazem as encomendas à noite, nos finais de semana. E aí eu tenho muitas alunas que falam assim, meu marido está reclamando que o tempo que eu tinha para ele, agora eu só mexo com isso. Eu falo, olha, não sou eu que estou arrumando o divórcio de ninguém, eu só ensino, vocês que escolham o horário. Então, eu vejo muito isso acontecer. Minhas alunas passam muito por isso. E você, Karine, também tem uma proposta na internet, né? Essas aulas online. Isso acaba consumindo, porque acaba que não tem horário, né? Às vezes a pessoa está de madrugada ali, te manda um e-mail. Eu antigamente, eu ficava com o celular e o WhatsApp do lado da cama. Até o dia que eu estava respondendo uma mensagem embaixo do cobertor às 3 horas da manhã, meu marido me chamou de doida e falou para mim que aquilo não estava dando certo. E aí, realmente, eu parei com isso. Então, agora eu respondo durante o dia, respondo WhatsApp, respondo telefone, respondo e-mail, mas eu procuro preservar esse horário de descanso. Tem a hora do expediente, né? Eu procuro preservar. Então, final de semana, meu marido me ajuda respondendo algumas questões que vêm pelo site. Ele responde ou eu respondo, eu procuro não deixar as pessoas sem resposta nesses horários, justamente porque eu sei que pode ser que a pessoa só tenha um final de semana para trabalhar. Né? Que durante a semana ela vai para o emprego formal dela. Então eu procuro não deixar a pessoa sem resposta. Mas hoje eu já aprendi a lidar um pouco melhor com isso. Porque estava me estressando demais. Eu cheguei num ponto muito de limite mesmo. Ana, por falar em separar, como é que você faz, assim? Porque é um final de semana para 2 faculdades. Que horas, mais o seu trabalho, que horas você consegue estudar? Se programar para estudar? Se programar para estudar não existe. É a hora que você tem. Você trabalha, por exemplo, uma aula que está mais tranquila, um horário vago na faculdade. Você está trabalhando. Você precisa fazer aquilo, você pega e faz a hora que você tiver, porque um horário vago não vai ter. Caramba! Lúcia, temos no Brasil também uma situação da jornada de trabalho ser extensa, né? 8 horas, com 1 hora de almoço normalmente.
Então, isso acaba dificultando um pouco essa configuração, né, de dupla jornada. Mas alguns profissionais conseguem fazer isso com essa jornada menor. Que tipo de profissão assim é mais comum? O professor bem colocou assim que, né? Sempre, né? Sempre, desde sempre. E quais outras profissões a gente tem um quadro assim parecido? Normalmente são alguns profissionais que conseguem ter essa carga horária reduzida. Por exemplo, profissionais que têm, por exemplo, de telemarketing, é muito comum a gente ver jornada dupla. Profissionais plantonistas também. Então, por exemplo, eu conheço um bombeiro que ele tem uma folga acho que de 48 horas e nesse intervalo ele dá treinamento ao ar livre para empresas. Então, são profissionais que têm essas flexibilidades por causa da forma de contratação dele. O que não é muito comum, que não é muito usual também, porque alguns realmente prezam ainda assim pela qualidade de vida, de não pegar esse tempo dele e deixar para o descanso. Profissional da saúde também, né? Temos muito comum. Tem alguns problemas também que alguns profissionais da saúde têm uma carga horária muito pequenininha, de 4 horas. E aí eles tentam manter-se na mesma área nessas 4 horas, mas essas 4 horas são por questões de saúde. Eu já vi professores assim contando casos de que eles trabalhavam fazendo radiografia, né? E aí eles trabalhavam turnos de 4 horas em 2 hospitais diferentes. A pessoa adoeceu de uma forma tão grave que ela ficou mais de 45 dias sem ver o filho. Nossa. Entendeu? Que podia transmitir a doença para ele, ficou isolado de todo mundo por 45 dias. Então é a questão que eu estou te falando. Você tem que entender que existe um limite físico, um limite emocional que você tem que respeitar. É preferível você ir para uma outra área, como por exemplo do artesanato, do que você arriscar sua vida em questões por causa do ambiente de trabalho, que é insalubre, tanto, né? Segurança. Questão da exposição. Agora, a empresa, ela pode ajudar de alguma forma ao funcionário se preparar, já que, né, desde o momento lá do recrutamento, ele assumiu que tinha um outro trabalho. De que forma que a empresa poderia contribuir a essa troca no mercado de trabalho? O RH, ele é sempre um setor preocupado com o profissional, né? É lógico que a gente sempre tenta procurar e prestar algum tipo de suporte, mas a empresa tem que entender, o profissional tem que entender que existe um limite. Eu estou te contratando, eu sei, no momento da entrevista você conversou comigo, mas da mesma forma eu perguntei, vai afetar? Vai atrapalhar a sua rotina? Então a pessoa ela tem que ir muito consciente. Quando chegar para o RH e falar, olha, vamos tentar mudar a trajetória, vamos tentar diminuir um pouco, vamos tentar dar prioridade a algumas atividades de lazer, e não ficar tão focado nesse segundo turno, nesse terceiro turno. A gente está ali para apoiar, mas depende muito do querer da outra pessoa, né? O professor tem um momento ali de dedicação, de descanso também, né? Teoricamente, sim, né? Teoricamente, o professor até recebe um extra classe e tal. Mas, igual eu falei, como a jornada é muito longa e ela é de segunda a sábado, então acaba que o volume é muito grande. Então, o descanso vira uma coisa meio subjetiva, né? Relativa. E você separa um tempinho, mas às vezes você está em casa, um momento você fala, vou descansar. Não, mas espera aí, dependendo da área, não é a minha área, mas agora tem que corrigir prova. Agora tem que preparar alguma coisa para fazer uma apresentação. Leva para casa. Então você tem que E que é um trabalho não remunerado, né? Ficar preparando prova. Teoricamente ele é remunerado. Você recebe um percentual, uma hora extra lá em função disso. Só que geralmente não atende o tempo que você fica em casa realmente, dedicando. Ana, e você pensando aí nessa dobradinha, né? O que você pretende para o seu futuro, assim? Qual das duas faculdades, ou conciliar as duas, somar? O que você pretende? Eu gostaria de somar as duas. Eu gosto da área de direito internacional, de direito empresarial, é a área que eu gosto. E por eu trabalhar na Fundação Dom Cabral também, a área de direito empresarial eu gosto muito e tal. Então eu quero mais juntar as duas. Legal. Estudar a gente nunca perde, né? Dá pra juntar sempre, a gente sempre tá crescendo. Bora então ouvir mais música, gente. Hoje temos um rock aqui, meninos, hoje do The Doors Cover BH, trazendo um som pra gente. Bora lá? Mais uma? Mais uma. O que vocês vão trazer agora pra gente? Agora vai ser uma canção chamada Riders on the Storm. Então vamos lá, então.
Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, a nectar out of lawn. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is screaming like a toad. They came on holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Girl, you